Olá, vamos iniciar mais um programa 2022, o Brasil que queremos, entrevista. Vamos ter a oportunidade de conversar com a professora Nair Heloísa Bicalho de Souza. O tema principal da nossa conversa será direitos humanos. Vamos conhecer a formação de nossa convidada e entender a importância dos direitos humanos no nosso cotidiano e na conquista de um mundo civilizado. Vamos conhecer as pesquisas desenvolvidas pela nossa convidada, particularmente na importância da educação popular na área de direitos humanos e sua atuação na formação de recursos humanos, principalmente ao nível da pós-graduação. Nossa convidada é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília e doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. É professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília e coordenadora do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, onde implantou o programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania. É também membro do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Muito obrigado, professora Nair Bicalho, por ter aceitado o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação na Universidade de São Paulo e na Universidade de Brasília. Bom, eu sou a geração 68, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que nós fizemos política como guerra para que eles pudessem fazer política como celebração, como festa. E foi toda uma geração vitimada pela repressão do estado de terror da ditadura militar. Eu fui do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de São Paulo, nesse período de 70 a 72, e tive meu colega Alexandre Vanucchi Leme morto por tortura no DOI-CODE de São Paulo, por isso que o DCE da USP chama Alexandre Vanucchi Leme. E o meu outro colega, que era o presidente do DCE, Ronaldo Queiroz, metralhado num ponto de ônibus em São Paulo, enquanto ele esperava para se locomover. Então, eu sou essa geração que fez a resistência à ditadura militar. E eu trago isso no meu coração e nas minhas lembranças, que são tristes, mas de muita resistência e de capacidade de luta, que nós, jovens dessa geração, aprendemos a duras penas a importância da democracia. E qual foi a sua experiência na sua formação na Universidade de São Paulo e depois na Universidade de Brasília? Bom, eu fui a primeira geração que saiu da Maria Antônia e fui para o campus universitário. Um lugar muito inóspito, né? O campus não tinha nada, era uma repressão explícita e implícita. Fomos uma geração vigiada nas salas de aula, né? E nós tínhamos espiões do DOI-CODE, dos porões da ditadura na sala de aula. Os professores tinham medo de dizer algumas coisas, né? E nós, estudantes, sabíamos que estávamos em risco de dizer determinadas afirmações que pudessem resultar naquelas notas que os dedos duros, como nós chamávamos, estavam fazendo durante nossas aulas, né? Então, uma geração que sequer teve uma formatura. A única coisa que eu pude fazer foi assinar um livro na secretaria da faculdade. Nem cerimônia, nem festa. Aliás, festa nunca tive. Passei os 4 anos da universidade escondida, o DCE era semiclandestino, então eu não podia aparecer muito.
não é? Nós tínhamos feito o Bichuspe, que foi a primeira experiência de reunir os estudantes depois do ato 5, e nós, no DCE, tivemos a missão de reconstruir o movimento estudantil na Universidade de São Paulo. Então, nós não podíamos ter vida social. Jamais fui a uma festa durante toda a minha graduação, nunca participei de nenhuma cerimônia oficial ou de encontros casuais que os estudantes faziam, iam dançar, nunca, jamais. Ficava nas periferias da cidade, distribuindo panfletos em prédios de forma clandestina e muito recolhida onde eu morava. Eu tive que sair diversas vezes da corrida, né? Eu tinha em torno de 300 livros, perdi todos. Né? Cada vez que eu tinha que sair corrida, porque alguém foi preso e podia ser morto, torturado, eu tinha que fugir de onde eu morava, então realmente não tive uma experiência de vida estudantil que meus alunos, graças à nossa geração, podem ter. Né? E eu digo a eles, sejam muito agradecidos por essa geração de vocês poder ser uma vida estudantil, livre, cheia de festas. Né? A universidade é repleta de festas. Eu jamais fui em nenhuma. Né? Eu fico muito feliz de ver que meus alunos vão, acompanham, vão às ruas, celebrando, vestidos alegremente, carnavalescamente algumas vezes, pintados, né? Então, isso é muito gratificante para a minha geração. Os direitos humanos, entre outros, tratam da vida e a liberdade de opinião e a expressão. O direito ao trabalho e à educação, o conceito reconhecendo que cada ser humano pode desfrutar desses direitos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, nacional ou condição de nascimento. Essa é a riqueza dos direitos humanos. Eu indagaria a nossa convidada se os direitos humanos são respeitados no Brasil e que fizesse uma comparação com outros países. Bom, esta é uma pergunta instigante, não é? Nós, brasileiros, sabemos que aqui não se deu aquilo que Marshall analisou para a Inglaterra, né? Aquela sequência dos direitos políticos, civis, né? Depois sociais, no século XX, né? E o Brasil não teve isso. Né? A nossa cidadania é muito restrita até hoje. Né? Pobres são cidadãos de segunda categoria, subcidadãos, como diz o Gessé Freire. Né? E realmente o Brasil viveu uma experiência de escravidão, né? Dominação, exploração, uma colonização bárbara. Quem vai ao Museu do Açúcar e do Álcool em Recife vê. Nós somos bárbaros, as nossas elites, né, econômicas e políticas praticaram a barbárie contra nossos escravos. E essa marca dessa escravidão até hoje permanece em todas as formas de racismo que nós presenciamos no dia a dia, que são invisibilizadas. Né? Elas não são registradas nas delegacias como racismo, mas como injúria, né? Porque a pena do racismo é mais dura e os delegados de polícia tentam todo o tempo diminuir, né? essa acusação, essa denúncia. Né? Então, nós somos uma sociedade autoritária, não é? Os senhores da Casa Grande e a senzala, e as nossas elites até hoje olham o povo assim. Eles são elites econômicas e políticas desse país, são os senhores da Casa Grande, e o povo é a senzala. As migalhas para o povo, as reformas que nós estamos aí, trabalhista e previdenciária, né? As duas reformas, a expressão dessa Casa Grande, que aliás é o nosso governo, e é um governo de homens, né, de meia idade, machistas, elitistas,
Alguns são até misóginos, né? Com preconceito com as mulheres. É um governo de homens, né? As mulheres que estavam presentes no governo Dilma desapareceram, como se fossem fumaça, né? E nós somos a maioria do país e continuamos a ser, lutamos pelos nossos direitos, e é uma luta muito sofrida. Quantas mulheres assassinadas, né? Nesses últimos 30 anos, né? A marca do assassinato de mulheres por problemas de machismo é estarrecedora, né? E também o grupo LGBT, né? Cujos direitos não são respeitados e cujos assassinatos são bárbaros, né? Inúmeras facadas e com todas as manifestações de ódio. Nossas crianças que ainda estão perambulando, né? Pelos sinais, né? Os semáforos desse país, nas capitais e no interior, e que ainda com o Bolsa Família já se melhorou muito essa situação dos direitos sociais. Porém, agora está tudo em risco, né? Então, nós somos uma sociedade de uma herança escravista cujos parcos direitos conquistados estão em risco. Estão todos ameaçados hoje, não é? E eu, que sou uma militante de direitos humanos, fico estarrecida de ver que frágil é a nossa democracia. A fragilidade democrática desse país, não é? É assustador. Algo que nós, da geração da resistência à ditadura, nunca imaginávamos que fosse tão fraca a democracia que nós conseguimos construir. Se a nossa democracia é fraca, nós precisamos colocar vitaminas para que ela seja forte e tenhamos um Brasil melhor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos com essa interessante conversa com a professora Nair Bicalho. Voltamos com essa interessante conversa com a professora Nair Bicalho. Professora, nas suas pesquisas, temas como a democracia, a construção de identidades, a atuação dos movimentos sociais, a importância dos direitos humanos na cultura da paz, têm sido estudados. Poderia destacar os principais estudos e os principais resultados de suas pesquisas? Bom, o meu primeiro estudo são os operários de Brasília, né? Eu tenho um livro que chama Construtores de Brasília, foi minha dissertação de mestrado. Eu, na época, perguntava, mas quem são os operários de Brasília? São os que construíram, não é? E aí fui estudá-los, estudar a história e a vida no canteiro, que era uma vida de escravidão, né? Ou 18 horas de trabalho, serão até meia-noite, quando tinha concretagem, era 36 horas de trabalho seguida, a jornada, não tinha espaço de tempo para descanso, nem para qualquer... Só uma alimentação, né? No intervalo, enfim. E isso está registrado nesse livro, Consultores de Brasília, né, em que o ponto de destaque é o massacre da Pacheco Fernandes, né? No Carnaval de 59, os trabalhadores que trabalhavam duramente foram jantar e a comida estava estragada, e um pouco crua, enfim... Aí eles quebraram a cantina, isso era uma prática dos trabalhadores, quebrar as cantinas quando a comida não era razoável, porque eles trabalhavam como escravos, né? 18 horas por dia é a Revolução Industrial. A comparação é com a Inglaterra do século XVIII, até meados do XIX. Não é? Então Juscelino vinha aqui, fazia aquela brincadeira toda nos canteiros para levantar os espíritos e garantir os corpos, pelo menos não desfalecidos, né? E as cantinas eram alvo de quebra e eles simplesmente quebraram, foram dormir, e quando foi pelas 11 da noite chegou aquela feroz GEB, a Guarda Especial de Brasília, que era formada por jagunços do Nordeste, que tinham fugido de lá para cá, e metralharam os alojamentos. Eu tenho depoimento de que dezenas a centenas de operários jamais foram buscar suas malas, né?
Então, esses corpos foram, de noite, de uma forma escondida, recolhidos, levados em caminhão basculante e enterrados em algum lugar dessa cidade que não se sabe. Como tem corpos que estão nas paredes do Congresso Nacional, que foram concretados, caíram e foram concretados na torre de TV, e muitos caíram daquele prédio de 28 andares, né, do Congresso, principalmente carpinteiros, e quando caíam eram recolhidos pela guarda de segurança e sumiam com os corpos. Quando os operários desciam, cadê fulano? Ah, não sei, já foi para o hospital, tal. Na verdade tinha morrido. E eram recolhidos e enterrados também, não se sabe, né? Então, essa história de Brasília tem um lado que foi a vida dos operários que doaram esta vida para essa capital se erguer no meio do cerrado, né? Eles não tinham direito a nada, não tinha justiça do trabalho, não tinha nem delegacias regionais do trabalho, então eles não tinham carteira assinada, né? E eram sujeitos a todo tipo de fraudes, né, pelas horas trabalhadas. Tudo. Esse foi um ponto central. Eu retomei no doutorado, mas aí já estudando mais a vida operária nas greves operárias, né, dos trabalhadores que resistiram nas greves em 62 aqui também, né, e tiveram conquistas. Mas aí eu já trabalhei a nível nacional, pegando dados também do Rio de Janeiro, São Paulo, da Paraíba, as oposições sindicais, né? E essa visão que os trabalhadores tinham do canteiro, do dia a dia no canteiro, que eu fiz até como se fosse uma peça de teatro, e também do direito, da lei, da justiça, né? Que justiça para eles era a justiça do trabalho. Professora, poderia explicar a importância da educação popular na área dos direitos humanos? Então, a educação é um direito humano, não? E a educação em direitos humanos é aquela que propõe a formar sujeitos de direitos, que cada pessoa se torne um sujeito de direito. Então, isso é um grande caminho, né? E envolve toda uma sociabilidade, uma visão do outro, né, como alguém que faz parte de uma sociedade da qual se partilha a solidariedade, a justiça, né, e uma sociedade igual, ou mais próxima da igualdade, que não é o que vivemos, né? O Brasil é campeão da desigualdade social. Então, formar sujeitos de direitos é um grande ideal da educação em direitos humanos, né? E isso nós temos aqui os nossos estudiosos, como a Vera Kandal, o Paulo Carbonari, o Pedro Demo, que é um nosso querido, foi meu professor, e com toda uma obra também dedicada à questão da pobreza política, que é um conceito que ele elaborou, a cidadania assistida, tutelada, emancipatória, né? O professor Pedro Demo, que fez diálogos aqui, muito interessante. E nós temos na América Latina também a discussão da educação em direitos humanos com o Abraham Magenzo, no Chile, o Gutierrez, no Uruguai, a Rosa Mujica, no Peru, não é? Então, há um diálogo muito grande e a grande instituição que fez a formação dos educadores em direitos humanos para a América Latina é o Instituto Interamericano de Educação em Direitos Humanos, onde a professora Ana Rodino, ela até argentina, tem um papel fundamental na elaboração de relatórios da educação em direitos humanos em 19 países da América Latina. Foi uma pesquisa, né, que o Instituto coordenou e vem acompanhando nesses anos 2000, a partir de 2004 até 2011, fez todo um acompanhamento do trabalho, principalmente com a educação básica, né? O que se fazia de conteúdo de direitos humanos nos textos e na formação de crianças de 10 a jovens de 14. Né? O Instituto fez toda uma avaliação nos 19 países. Né? Eu tenho até uma orientanda que defendeu a dissertação ano passado, a Vanessa Alves Carneiro, cujo livro vai ser publicado ano que vem, que ela mostra qual foi o resultado para o Brasil. Né? Como é que o Brasil se coloca com alguns pontos de avanço
e outros desafios, né, que nós vamos ter que encarar com muita política pública educacional. E nesse contexto, professor Nair, qual a importância da pós-graduação em educação e em direitos humanos, principalmente no âmbito da Universidade de Brasília? Então, o nosso núcleo de estudos para a paz e direitos humanos sempre teve uma preocupação muito grande com o ensino, a pesquisa, a extensão, né? E o ensino nós começamos em 86 e começamos na graduação, mas a nossa ideia era chegar na pós. E para chegar na pós-graduação, porque já são 32 anos que nós damos a disciplina Direitos Humanos e Cidadania, né? Na graduação, além da disciplina já demos de Antropologia, Direitos Humanos, Direito Humanitário, né? Nós temos ofertado pelo CIAM. E a questão da pós-graduação foi preciso esperar, porque nós somos de um corpo docente diversificado, do direito, da antropologia, da sociologia, da história e da educação, que pudessem compor um corpo, vamos dizer assim, qualificado para trabalhar com os direitos humanos, que fosse duradouro, né? Mestrado e doutorado. Então, em 2011, nós propusemos o mestrado. Eu fui coordenadora, né, desse mestrado por 3 anos, e agora, amanhã, nós vamos fazer a proposta, discutir numa oficina a proposta do doutorado, porque o nosso mestrado foi consolidado nesses 5 anos. E nós temos excelentes trabalhos feitos nas 3 linhas. Eu faço parte da primeira, que é a Educação, Direitos Humanos e Cultura de Paz. A segunda linha é a questão da identidade, diversidades, a democracia, né, e os movimentos sociais. E a terceira trabalha com a política pública dos direitos humanos e a história e cidadania, né? O CEAM, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, está comemorando 30 anos de sua existência e a professora Nair é um ícone nesses últimos anos no CEAM, devido principalmente à introdução de cursos de pós-graduação, como mencionou. Professor Nair, o nosso movimento, o 2022, o Brasil que queremos, ele tem como foco a juventude. E nesses minuto final do programa, eu gostaria que pudesse dar uma mensagem aos jovens. Esta geração tem uma missão difícil, mas muito importante. Se a minha geração foi resistência à ditadura militar, a de vocês vai ter que lutar contra esse golpe parlamentar, judicial, e a favor de uma democracia radical, não é? Os jovens hoje têm que colocar essa questão numa bandeira que não tem fim, porque o processo democrático não tem fim. E o preço da democracia é alto. Vai custar a vida de vocês. E é preciso que cada um, a cada dia, se comprometa em garantir que esse país continuará democrático, conseguirá se tornar justo e um dia será feliz. Gostaria muito de agradecer essas suas mensagens, que diria são convocações Claro. a todos nós, adultos e jovens, e nos veremos numa próxima oportunidade.